Fala, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Os investidores iniciantes aí escutam constantemente, né, sobre a importante a sabedoria da diversificação, né? Isso significa simplesmente não colocar todos os seus ovos em uma cesta, né? Quando a gente fala de diversificação, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça, editora? O que você pensa em diversificação? Nas finanças, claro, né? Você me fez essa mesma pergunta em outro vídeo. Fiz. Ó, ela lembra, galera. Ela lembra, fez a mesma pergunta. O que você respondeu? Que você não pode colocar os seus ovos todos dentro de uma cesta, aí você pegou e falou, e não coloque suas cestas dentro de uma cesta só. E o que a diversificação ajuda a fazer no teu portfólio? O que a diversificação ela tem de benefício na tua carteira? Balancear, se uma ação tá caindo, a outra segura a carteira e vice-versa. Então, gestão de risco, você estava falando falar. É. Diversificação de gestão de risco. É. Muito bom. E qual é, então, a parte negativa de você diversificar? Você falou a parte boa, mas você sabe a parte negativa? Não. Não sabe a parte negativa? Não. A parte negativa da diversificação é que talvez, pode ser que aconteça, que com uma diversificação muito grande, você pode acabar tendo retornos um pouquinho menores. Então você abdica um pouco do retorno em prol da diversificação, em prol da segurança um pouquinho. Porque obviamente imagina, aquela história, você está alocado 100% em uma empresa. Você está tudo ou nada. Você pode ter um retorno absurdo, como você também pode ter um retorno lixo. Agora se você pega parte daquele capital e você aloca em um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, bom, se uma empresa fizer muito bem, você tem outro que foi um pouquinho mal e tal, e vice-versa, se você faz fazer uma média ponderada. Sempre tem aquela dor de cotovelo, né? Pô, se eu tivesse colocado tudo nessa empresa aqui que foi bem, mas a gente nunca sabe, né, como é que a empresa vai performar. Então esse é o lado positivo, mas ao mesmo tempo também tem essa parte negativa, né? Você acaba abdicando um pouquinho dos resultados, ou não. Dito isso, galera, há muitas maneiras de você diversificar. Não existe só uma maneira de você diversificar. Como você escolhe fazer isso, aí já é com você. Seus objetivos para o futuro, seu apetite do risco, sua personalidade, tudo isso são fatores que tem que englobar ali quando a gente está falando de gestão de carteira, perfil. Então eu vou estar falando hoje para vocês 5 tipos de carteira, de como diversificar, com algumas dicas para você começar em cada um deles. Ou até uma combinação de mais de um, né? 2 ali, por exemplo, 2, 3, fazer um bom mix ali, talvez te ajude também. O primeiro portfólio é o portfólio agressivo. O portfólio agressivo ele busca ganhos desproporcionais ao passo de que ele também aceita riscos descomunais. O portfólio agressivo ele busca ganhos desproporcionais ao mesmo passo de que ele tem aí também um risco intrínseco dele descomunal, né? Ele vem acompanhado com esse risco muito grande. Então você tem aí uma possibilidade de ter um ganho muito absurdo, mas também tem a possibilidade de ter uma perda muito absurda. Então tem que se balancear aí. E as ações nesse portfólio geralmente elas têm um beta muito elevado. Se você ainda não sabe o que é beta, eu vou deixar um card aqui para vocês visitarem, que eu falo sobre 6 ações que são muito pouco voláteis. Lá eu explico bem direitinho o que é beta e como que fazer para se calcular esse tal de beta aí. Basicamente, com um beta mais alto, você vai experimentar ações ou flutuações, né, nas suas ações muito mais elevado do que o mercado em si. Mercado, quando a gente fala, a gente está sempre falando de S&P 500. E basicamente, se uma ação tem um beta 2, ela vai se mover 2 vezes do que o mercado está se movendo. Então, se o mercado sobe 1%, ela vai subir 2%. Investidores agressivos, eles costumeiramente buscam procurar empresas que estão nos seus estágios iniciais, né, de crescimento. Imagina uma Apple, por exemplo, quando ela começou. Então, as pessoas tendem a buscar IPOs, startups, tá? Geralmente eles tentam buscar esse tipo de empresa. E a maioria dessas empresas ainda não são nomes comuns, não são nomes familiares, você provavelmente nunca nem ouviu falar. E a dica para esse portfólio é você tem que buscar crescimento rápido, né? Procure empresas que aceleram rapidamente dos lucros, mas ainda não foram aí avistadas pelo investidor comum, né? O binóculo da galera ainda não tá mirando naquela empresa ainda, ou o que a gente costuma falar, né? A sardinha ainda não chegou naquela empresa. Porque quando chega, aí já era, perdeu toda a oportunidade. E elas são mais frequentemente encontradas no setor de tecnologia, obviamente. O gerenciamento de risco é fundamental ao construir um patrimônio num portfólio agressivo. Manter as perdas no mínimo e obter os lucros são as chaves para esse portfólio mais agressivo. Com o oposto do portfólio agressivo, temos a carteira mais defensiva. Se a carteira agressiva ela tem um beta muito alto, a carteira defensiva ela vai ter um beta muito baixo em relação ao mercado. E ao contrário das ações cíclicas, que elas têm aí então uma
sensibilidade maior com o ciclo econômico do mercado, as ações defensivas, elas se saem bem mesmo com as empresas, mesmo com o mercado estando bom ou o mercado estando ruim, um momento de crise ou não de crise, tanto faz para essas empresas. E nesse vídeo que eu falo sobre empresas não voláteis, a gente fala exatamente sobre isso. Então, se você quer aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto, vai nesse vídeo aqui que é muito bacana. E não importa quão podre seja a economia naquele momento, essas empresas de consumo, elas são necessárias, né? Você não vai deixar de comprar comida para sua casa, você não vai deixar de usar energia para sua casa. Então, essas empresas, elas são muito importantes. Então, independentemente do cenário macroeconômico, do cenário econômico do país, essas empresas vão continuar vendendo seus produtos, independentemente. Então, pense no essencial da vida cotidiana, né? Quais são as empresas que fabricam aí produtos básicos de consumo? Essas são as empresas que são mais interessantes de você analisar. E como bônus dessas empresas, desse tipo de empresas, geralmente elas pagam bons dividendos, tá? A gente pode estar falando aí de empresas como P&G, Colgate, Johnson & Johnson, empresas desse tipo, Coca-Cola também, pagam bons dividendos. E uma carteira defensiva, ela é costumeiramente uma carteira prudente para a maioria dos investidores. E um pouco similar para a carteira defensiva, a gente tem a carteira de renda, tá? Essa é a carteira número 3. E um portfólio que concentra em renda, ele é um portfólio que ele está concentrado então em empresas de dividendo, que elas vão distribuir dividendo para o acionista e ele vai conseguir então ter uma renda passiva. E como eu disse anteriormente, algumas empresas que estão na carteira de rendimento, elas podem estar na ação de carteira defensiva, mas nesse portfólio aqui, primariamente, a gente está buscando empresas com dividendos altos. E uma carteira de renda, ela está buscando empresas que têm um fluxo de caixa positivo muito costumeiramente. E exemplos disso são REITs, por exemplo. REITs são ótimos métodos, né, veículos de pagadores de dividendos. Tem vários REITs que pagam dividendos mensais, inclusive vou deixar um card para vocês aqui de alguns REITs que pagam dividendos mensais. Lá eu explico tudo bonitinho sobre o que é REITs e tudo mais. Não sei se todo mundo que está me assistindo hoje sabe exatamente o que é REIT. Porém, você tem que ter em mente que essas empresas que são mais de rendas, elas estão aí mais ligadas com o ciclo econômico, estão mais ligadas com a economia em si. Então, ela vai sim dar uma variada dependendo do cenário macroeconômico que o país se encontra, diferentemente das ações defensivas que elas são independentes do cenário econômico do país. E os REITs, por exemplo, eles vão sofrer sim quando tem uma desaceleração econômica, quando não tem novas construções, quando o mercado logístico não está crescendo mais, quando o industrial não está crescendo mais. Então, os REITs, eles têm sim uma correlação positiva muito boa com o cenário macroeconômico, assim como as empresas de dividendos. Basicamente, nessa carteira, a dica é que você deve procurar dividendos altos, né? Nenhuma novidade aí. Mas os investidores devem estar atentos então às ações que caíram em desuso, né? E mais mantiveram uma política de altos investimentos, de altos dividendos. E geralmente empresas do setor elétrico e de consumo básico são excelentes opções para esse tipo de carteira de dividendos. E essa carteira mais focada para renda passiva, geralmente, costumeiramente, ela está associada a uma renda previdenciária, né? Uma carteira previdenciária. Então, geralmente, a galera que já está ali nos seus 60, 70 anos de idade tende a focar um pouquinho mais nesse tipo de carteira. E o quarto portfólio, então, vai ser o portfólio especulativo. Como o nome sugere, ele é para especulação. E basicamente, dentro dessas opções, ele é definitivamente o mais arriscado de todos. Ele é basicamente você ir no cassino e apostar algumas fichas lá. É tecnicamente a mesma coisa. E ela implica assumir riscos maiores do que qualquer outro portfólio que a gente falou aqui nesse vídeo. E essas jogadas especulativas, elas podem incluir então IPOs ou ações que são supostamente alvos de aquisições, que a gente chama de SPACs, tá? SPACs a gente pode entrar em outro assunto, mas elas basicamente são um veículo, é uma empresa que ela não adquiriu uma empresa ainda, mas ela está muito perto, ela tem caixa para adquirir uma empresa que quer fazer IPO. Então essa empresa, ao invés de fazer um IPO, ela é comprada por um SPAC que já está listado na Bolsa de Valores, então ela não precisa passar por todo o processo de IPO. Ela só sofre uma aquisição da SPAC e aí a SPAC que ela vira então a empresa que ela comprou. Então, de forma bem simples, é basicamente assim que funciona. Então, IPOs, SPACs, são veículos que são altamente especulativos. Você nunca sabe que empresa que é aquela SPAC vai comprar. Empresas de tecnologia ou de saúde, que são um pouco mais tecnológicas, costumeiramente são essas empresas mais especulativas que estão ali entrando nos seus IPOs. Outro exemplo de uma jogada mais especulativa, vamos dizer, uma petrolífera que está prestes a divulgar seus resultados iniciais de produção, seria uma jogada especulativa, tá? Porque ninguém sabe o que vai acontecer. A gente chama às vezes muita gente chama de momentum investing, mas não chega tão próximo assim.
Mas tem gente que gosta de fazer esse tipo de jogada, né? Tem empresa que está perto de fazer o release de resultado, ele acredita que vai ser bom, então ele coloca ali uma grana para esperar essa empresa subir. Subiu, quando virou o resultado, ele vende, ofere o lucro. Então, tem vários tipos de jogada que as pessoas fazem, mas é muito arriscado, galera. Não adianta, é um risco muito grande. E se você não é especialista, você não é analista, você não conhece muito bem do mercado, mantenha o simples que já dá muito resultado. E geralmente, quando vai fazer esse tipo de coisa, não se recomenda ter mais do que 10% do seu patrimônio completo para fazer esse tipo de especulação no teu portfólio, tá? Então, para evitar riscos, 10% geralmente costuma ser o limite para a galera. E algumas outras opções que a gente tem são os ETFs alavancados. O que são os ETFs alavancados? Ele vai comprar 3 vezes mais do que o índice. Então, temos aí, por exemplo, o TQQQ, que é basicamente o índice da Nasdaq 100, né, que é o QQQ, alavancado 3 vezes. Então, lembra que a gente falou do beta? Ele vai ser 3 vezes maior volatilidade do que o índice Nasdaq 100. Então, se o índice Nasdaq 100 ele vai subir 1%, o índice TQQQ vai subir quantos por cento? 3%. É muito fácil. Então, agora, o oposto também é verdadeiro. Se ele cai 1%, ele vai cair 3%. Então, ele é muito mais arriscado. Então, basicamente, o que acontece com esses ETFs alavancados é que eles têm um beta maior do que o índice que ele está sendo proposto. Nesse caso do TQQQ, o índice dele é o QQQ. Então, ele é 3 vezes alavancado. Então, tenham muito cuidado porque parece legal, parece bonitinho, mas quando o mercado está embaixo, você perde uma baita grana e o trem não fica bom, não. E, galera, qual é o ponto aqui? Qual é a solução que a gente está falando? O ideal é você ter um portfólio híbrido, né? Ter um pouco de commodities, título público, renda fixa, ação de energia, ação de tecnologia, consumo. Todas as empresas elas vão construir um bom portfólio, você vai ter um bom portfólio. Você não vai estar ali exposto a um risco de um setor, de uma empresa específica. Você vai estar comprando várias empresas de vários setores diferentes. Uma hora um setor vai estar ruim, mas outra hora outro setor vai estar bacana. Se todo o setor está ruim, geralmente a renda fixa ela tende a ter uma rentabilidade um pouquinho melhor. Então, você vai pegando diversas partes do mercado que estão e vão performar bem em diversos cenários, dados, né, que o mercado vai trazendo para a gente. Então, o ideal é a gente estar diversificado. É por isso que é importante a diversificação. Mas, obviamente, como a gente falou nisso, o lado ruim da diversificação é perder um pouco da rentabilidade. Você perde um pouco da rentabilidade, é normal, faz parte. Mas você vai estar também evitando perder muita grana. E como já dizia o Warren Buffett, tudo quanto é frase do mercado de investimentos é do Warren Buffett, né? Mas o mais importante dos investimentos não é quanto você ganha também, é quanto você não perde, tá? Não adianta nada você entrar na bolsa de valores, tudo bonitinho lá, invisto aqui, papapá, não sei o quê. Mas muita gente acaba perdendo muita grana e não tem coração, não tem estômago para isso. Acaba vendendo na baixa e sai da bolsa, chama de cassino e tal, não sei o quê, e larga de mão. Então, não cometa esse erro, diversifique, é facinho, arroz com feijão, renda fixa, commodities, saúde, elétrica, consumo, enfim. Pega um bom conglomerado ali e vai investindo e aportando mensalmente que tá tudo certo. Tamo junto, valeu, é nóis e até a próxima.